Marcos, capítulo de número 7. E então nós vamos ler a partir do versículo 24 em diante. Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 24 em diante. Está escrito assim: levantando-se, partiu dali para outras terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu de sua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Irmãos, hoje eu quero, nesta oportunidade, conversar com os irmãos um pouquinho sobre o tema A Vitória de uma Mãe Intercessora. É um texto, uma palavra bastante forte, irmãos, quando aqui nós ouvimos sobre a palavra dirigida à mulher como cachorrinho. E eu já vi muitas interpretações sobre esse texto. Jesus, irmãos, aqui de fato ele está num território gentil, dominado pelo paganismo. Um território gentil e dominado pelo paganismo. Os judeus consideravam os habitantes desta terra, desta cidade, cães impuros. Ponto. Eu acho que aqui você compreendeu. Jesus está em um território gentil. O que é gentil? É que não é nascido em Jerusalém, não é nascido na Terra Santa, de outro lugar, de outra terra. E para ajudar, para colaborar com esta situação, esta mulher, ela está em uma região e ela é também gentia, sírio-fenícia. Então, uma terra dominada pelo paganismo. O que é paganismo, irmão? Adoração e culto a outros deuses, deuses estranhos. Não a Deus soberano, criador e formador de todas as coisas, deuses estranhos. E então os judeus consideravam os habitantes desta cidade cães e impuros. E Jesus, aqui nesse capítulo, irmãos, do versículo 1 ao 23, já havia provado que não existe alimentos impuros. Depois você dá uma olhadinha aí, não existe alimentos impuros. Agora revela que não há pessoas impuras. Então, o evangelho é para todos. A Bíblia nos exorta: ide a todos, pregai o evangelho a toda criatura, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não faz exceção de pessoas, Jesus não faz. E esse texto nos apresenta uma mãe aflita aos pés do Salvador, e esta mulher, embora gentia, embora vista pelos judeus como, irmãos, cão impuro, ela tem uma grande fé. No seu coração tinha uma fé genuína. Embora chegasse abatida diante do Senhor, ela não sai diante do Senhor, não vai embora abatida, ela sai dali vitoriosa. Eu leio bastante livros, irmãos, dos pais da igreja. Charles Spurgeon, por exemplo, dizia que uma mulher, uma pequena fé, levará sua alma ao céu. E é verdade. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ele disse
que se nós tivéssemos fé tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, diria ao monte, ele transportasse e ele transportaria. A ideia aqui não é o tamanho, mas a ideia aqui é a resiliência, a persistência, é o ato de crer de fato, mesmo que nós olhamos e falamos, é muito pequena, mas esta fé está em mim, louvado seja o nome santo do Senhor. Uma grande fé trará o céu à sua alma. Se uma fé é pequena, sua alma se levará ao céu, ela será levada ao céu. Mas se uma fé é grande, ela traz o céu para nós. E alguma coisa aqui nos chama a atenção acerca dessa intercessora. Eu quero primeiro falar com os irmãos, se talvez você veio aqui esta noite, medindo em suas dificuldades o tamanho do seu Deus. Quero dizer a você que o nosso Deus é maior do que a nossa dificuldade. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso Deus é maior do que as nossas dificuldades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma certa feita, eu estava fazendo um estudo, irmãos, teológico da palavra de Deus, e eu ouvi alguém exemplificando, um pai e uma criança, e uma criança perguntou ao pai, pai, qual é o tamanho de Deus? Eu queria saber o tamanho de Deus, como que ele é, o tamanho, eu quero saber a grandiosidade de Deus. Então o pai olhou para o filho, olhou para o céu e viu um avião. Ele disse, está vendo lá, filho? Sim. Que tamanho é aquele avião? Pai, é tão pequenininho que não dá para enxergar. Pois é, ele está tão longe, não é? Mas pai, eu perguntei para o Senhor o tamanho de Deus. Qual é o tamanho do Senhor? E o pai disse, está vendo aquele avião lá no céu? Ele está longe? Tá. Ele é pequenininho? É, pai. Ele cabe 3 daqueles nas minhas mãos. Tá bom. O pai pegou o filho, colocou no carro e levou no aeroporto. E disse, e agora? Meu Deus, pai, como este avião é grande. E o pai disse, filho, Deus é assim. Quanto mais perto dele, maior ele é para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu ouvi, irmãos, aquela explicação no assunto teológico que nós estávamos estudando, e eu achei tanto fundamento naquela explicação de um pai, no meio de tanta simplicidade, mas tanta verdade. A fé é assim, irmãos. Quando Paulo vai dizer assim, quando nós achamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Por quê? Porque na fraqueza o poder de Deus se manifesta em nós e mais próximo do Senhor nós estamos. Irmãos, se Deus estiver longe da nossa vida, se nós estivermos longe de Deus, então será pequeno. Irmãos, por quê? Porque nós estamos longe do Senhor. Não é que Deus é pequeno, é porque nós estamos distantes do Senhor. Mas se estamos próximos de Deus, nós vemos um Deus grande diante da adversidade, nós vemos um Deus grande diante das dificuldades, nós vemos a grandeza de Deus diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas. Como Deus é grande, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu quero dizer a você esta noite, pelo Espírito Santo de Deus, se você está diante da sua adversidade, olhe para o tamanho e a grandeza do seu Deus, não do seu problema. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, primeiro, esta mulher tem discernimento sobre o que está acontecendo com sua filha. Ela olha para a situação da sua filha, no versículo 25 e 26, declara muito bem isso. Ela olha para a sua filha, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espíritos imundos, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela faz uma leitura, ela faz um diagnóstico, ela olha para a situação da sua filha e ela sabia que o problema da filha era espiritual e que só Jesus poderia libertá-la. E a necessidade nos faz orar, irmãos, por nós mesmos, mas também o amor nos faz orar pelos outros. Aqui nós vemos uma vitória
de uma mãe intercessora. Talvez você está aqui esta noite e lembrando do teu filho, lembrando da tua família, de alguém que você ama, e você talvez olhou e viu a situação que está, e porque às vezes a dificuldade está alcançando sua vida, talvez você está olhando e dizendo: Pai, eu estou cansada de orar, eu tenho buscado pelo Senhor, mas parece que a coisa não muda, a coisa não acontece, e eu estou quase desistindo, Pai, abrindo mão. O Senhor está dizendo claramente pela sua palavra que a nossa vitória, ela acontece quando não deixamos de interceder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apesar do problema existir, apesar da dificuldade existir, apesar de olharmos para os limites e talvez não vermos saída, mas eu quero nesta noite encorajar você, eu quero influenciar você pelo Espírito Santo de Deus, a continuar orando pelos seus filhos, a continuar orando pelo seu casamento, a continuar orando pela sua casa, porque desistimos muito rápido, irmãos. Na primeira luta, nós viramos as costas. No primeiro movimento ao contrário, nós deixamos de lado, nós abandonamos a causa, nós desistimos de orar, porque as tormentas são grandes. Esta mulher não fez isso. A necessidade dela fez ela ir aos pés de Jesus, e esta mãe, ela viu a terrível condição de sua filha, mas ela também olhou para o poder de Jesus para libertá-la e chamou com intensidade e perseverança. Se o problema existe, saiba que também tem Jesus Cristo. Se o problema existe, saiba que existe um Deus maior que o teu problema. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se o problema existe, saiba que tem um Deus ainda maior, que você jamais poderá medi-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele quer agir sobre sua vida, Ele quer fazer algo sobre sua vida. Basta nós com intensidade buscarmos o Senhor, basta nós com vontade, com intensidade clamar, com perseverança, insistir para que Jesus possa nos ouvir. Aquela mãe não poderia dar à sua filha um novo coração, mas Jesus deu a ela um novo coração. Talvez você não tenha condições de dar a seu filho, sua filha, alguém que você ama, um novo coração, uma nova saúde, um novo ser, uma conversão, uma transformação de dentro para fora, mas creia, o Senhor tem poder de dar o novo para a sua vida, o Senhor tem poder de transformar família, o Senhor tem poder de regenerar algo que você não tem condições. Ela não tinha condições, nem um pouco. Essa mãe, além de ser julgada pelos judeus, ela não tinha o poder de Deus sobre sua vida. Ela não tinha condições de expulsar o espírito que estava sobre aquela moça. Ela não tinha condições de repreender aquele demônio que estava sobre aquela moça, porque ela mal vista, ela era grega, síria-fenícia, tinha sobre ela uma condenação, um julgamento dos judeus, mas quando ela olha para Jesus, e então ela entendeu que ela podia ou poderia pedir a quem poderia fazer aquele milagre. Quero dizer a você que Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua operando prodígios, sinais, maravilhas, e Ele quer fazer sobre sua vida. Ele quer restaurar seu coração, Ele quer restaurar sua casa. Quero encorajar você pelo Espírito Santo de Deus a continuar orando pela sua causa, a continuar a buscar o Senhor pela salvação do teu filho, da tua filha. Quero dizer a você esta noite que Jesus não mudou, Ele continua fazendo deserto, transformando deserto em grandes e maravilhosos pomares. Ele continua transformando terra seca em grandes ambientes secos, em grandes, irmãos, fontes de águas limpas, puras e maravilhosas. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus continua restaurando vidas que não têm sentido, dando esperança aos desesperançados, aqueles que não têm mais vontade de viver, não tem mais condições de estar diante, irmãos, e adorando o Senhor, talvez envolvido com ilícitos, envolvido com bebida, com marginalidade, com a prostituição.
Jesus continua transformando corações, Jesus continua mudando histórias, revertendo quadros, Jesus continua entrando no mais profundo abismo, salvando vidas, salvando almas, entrando na biqueira, tirando do crack, da maconha, da cocaína, da pornografia, da mentira, dos vícios, do adultério. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus continua arrancando o espírito de roubalheira, de confusão, briguento, ciúmes, a inveja. Ele tem poder para transformar a vida do homem, ele tem poder para transformar a vida da mulher, dar um coração novo, um sentido na vida, uma história nova. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Aquela mãe não poderia dar à sua filha um novo coração, mas poderia pedir a quem podia fazer este milagre. Não podemos às vezes dar aos nossos filhos aquilo que eles queremos. Como assim não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, mas podemos orar por eles, para que eles se convertam. Talvez você está aqui esta noite desta maneira: Senhor, eu gostaria tanto que meu filho se convertesse, gostaria tanto, Senhor, que a palavra do Senhor alcançasse o meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meus amigos do trabalho. Eu gostaria tanto, Senhor, que o Senhor revertesse esse quadro. Eu não suporto ver o meu marido chegar em casa embriagado, não suporto ver os meus filhos chegar em casa. Deixa eu pedir para Ana aumentar um pouquinho o microfone, eu estou com minha garganta já bem fechando. Eu não gostaria, Senhor, de continuar vendo os meus filhos chegarem em casa embriagados, drogados, envolvidos com ilícitos. Me ajude, Senhor. Eu quero esta noite dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus continua salvando almas. Talvez você já fez de tudo, você já falou, você já orou. Eu quero dizer a você: continue orando, continue buscando o Senhor. O Espírito Santo de Deus continua trabalhando em vidas, o Espírito Santo de Deus continua trabalhando em lares, o Espírito Santo de Deus continua trabalhando em corações, restaurando famílias. O Espírito Santo de Deus continua movendo as coisas ao nosso respeito. Um pai e uma mãe se sente tão triste, queridos, quando olha para alguém que chega em casa embriagado, bêbado, drogado, e às vezes as palavras lhes faltam, eles querem mudar o cenário, mas não conseguem. Oh, irmã, não desista do teu filho, não desista do teu marido, não desista da tua esposa, não desista do teu amigo, do teu parente, do teu vizinho, não desista. Continue orando por eles. Não faça com que as suas forças façam você parar de evangelizar, falar de Jesus. Continue falando, crendo que Deus pode quebrar as algemas que prendem os teus filhos, que prende o teu marido, que prende o teu vizinho, alguém que você ama. Quanto pai, quanta mãe que hoje está pensando: Senhor, eu orei tanto. Você não gerou filhos para o diabo, geramos filho para Deus, geramos filhos para a glória de Deus. Então esta noite o Senhor está dizendo que sim, podemos falar dos nossos filhos para Deus, falar da esposa, do marido para Deus, do amigo, do vizinho. Senhor, como eu queria de ver esta pessoa, uma pessoa adorável, mas eu queria que ele estivesse na tua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando olhamos para o versículo de número 25, ela então tem uma atitude, porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito, tendo ouvido a respeito dele, e então veio e prostou-lhe aos seus pés. Ela transformou a sua necessidade em adoração. Ela poderia simplesmente chegar a Jesus e: oh, Jesus, queria que o Senhor fizesse algo lá em casa. Não, a Bíblia diz que ela prostou-se aos pés de Jesus. Ela transformou a sua dor em adoração. Ela viu aquele cenário propício, um cenário propício, convidativo, para prostrar aos pés de Jesus e adorar. Ela estava aflita, precisava de ajuda, sua dor a levou a Jesus.
E ela viu os problemas como uma oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. Aquela mãe transformou sua necessidade em uma estrada para encontrar-se com Cristo e adorá-lo. Ela viu que aquele momento era oportuno, porque ela sabia que Jesus estaria ali. Mas ela não foi somente a Jesus para pedir. Primeira atitude é adorar. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a sua dor, qual é a sua necessidade, o que você está passando. Mas em nome de Jesus o Nazareno, use toda esta sua dor, use toda essa sua tristeza. Irmãos, eu tenho feito tanto isso, irmãos, usando a minha dor, a minha decepção, a minha frustração para adorar a Deus. Eu tenho feito isso e Deus tem me ajudado tanto, irmãos. Faça isso. Eu estou dando o meu testemunho a você. Também passo por grandes lutas, grandes provas, mas uso tudo isso para adorar ao Senhor, adorar a Jesus. Enquanto você adora, Jesus está te ajudando. Enquanto você adora, o poder de Deus está sobre sua vida. Enquanto você adora, a graça de Deus está sobre você. Enquanto você adora, a presença de Deus está te envolvendo. Enquanto você adora, as infinitas misericórdias de Deus estará sobre sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ela viu a oportunidade de adorar. É tempo, irmãos, de as mães clamarem a Deus pelos seus filhos em oração. Tem muita mãe de joelho hoje, tem muito pai prostrado, mas tem muita mãe que abandonou, tem muito pai que virou as costas, tem muito crente que deixou de orar, tem muito crente que só vai a Jesus para pedir, não vai até Jesus para adorar. Primeiro passo de reconhecer quem nós servimos é estar aos pés adorando aquele que nós amamos, aquele que nós servimos, aquele que nós aceitamos o chamado, ouvimos ele chamando e vamos até ele. Este é o momento de nós adorarmos o Senhor, debaixo da circunstância, debaixo das provações, debaixo das lutas. Está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. No versículo 27 e 28, nós vemos aqui palavras fortes. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela respondeu: ah, Senhor meu, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem nas migalhas das crianças. Essa mulher se humilhou, irmãos. Ela foi ao pó da terra e ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha liberta. Esta mãe, ela é determinada, como Jacó. Ela agarra-se ao Senhor sem abrir as mãos das bênçãos do Senhor. E ela diz, encontrou vários obstáculos. Ela era gentia, Jesus um judeu, além do mais, era mulher, e a sociedade daquela época era dominada pelos homens. Satanás estava contra ela, porque um espírito imundo havia dominado sua filha. Os discípulos de Jesus queriam que ele mandasse ela embora. Mateus 15, 23 também fala sobre esse texto, é um resumo. Os discípulos falam: Senhor, tem uma mulher aí gritando, e ela é Síria Fenícia, manda ela embora, manda que se cale. Então nós vemos que ela enfrentou grandes obstáculos. Síria Fenícia, uma filha, um Satanás estava nela, ela sendo mulher, e naquela época uma sociedade que os homens que dominavam, ela não podia se aproximar de Jesus, era ela humilhada pelos judeus da época, algo separava. Irmãos, ela tinha tudo para desistir no meio do caminho, e os discípulos agora estão contra ela, pedindo que ela fosse embora. O próprio Jesus aparentemente estava contra ela ao usar o termo cachorrinhos.
Aparentemente, parece que Jesus até estava contra ela. Ela, porém, uma vez poderia ter saído desiludida e revoltada. Não, ela fez ao contrário. Ela veio e adorou o Senhor Jesus. E este ato revelou sua humildade, reverência, submissão e a ansiedade. Jesus não estava rejeitando, mas testando sua fé e revelando que a fé está disponível para todos. Jesus estava dizendo, a palavra aqui cachorrinho é um ato carinhoso de chamar. Então Jesus estava revelando que a fé veio para todos. Ele veio justamente para os perdidos. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Jesus judeu. Os judeus não aceitavam, e era agora os gentios que estavam atrás de Jesus. Então esta mulher, ela não olhou para os obstáculos. Esta gentia transformou a palavra de aparente reprovação em uma razão para o seu otimismo. Irmão, talvez você olhando para o cenário da tua vida, você tem todos os motivos para virar as costas. Você tem todos os motivos para abandonar a sua fé. Você tem todos os motivos para deixar tudo de lado. Mas prefira agir de acordo com o que está no seu coração. Esta mulher tinha todos os motivos para virar as costas, mas ela usou toda esta reprovação, aparentemente, para uma razão de otimismo. Se tem algo dando errado, se parece que as coisas se apertaram, é porque grandes coisas o Senhor tem para mim. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Irmãos, quando nós olhamos para algumas coisas e às vezes parece que aparentemente não tem mais jeito, Deus é especialista em transformar o impossível possível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é especialista, Jesus é especialista em transformar corações duros como pedra em corações transformados por Jesus, como barro, perfeito nas mãos do Senhor. Jesus é especialista em curar o que o homem diz que não tem cura. Jesus é especialista em ir aonde o homem não pode ir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso pode transformar a nossa desespero, às vezes, em uma razão de otimismo, quando ouvimos a palavra e temos uma certeza: Ele existe, Ele é galardoador daquele que o busca. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então buscou o milagre da libertação da filha, ainda que isso representasse apenas migalhas da graça de Deus. Quanta gente não valoriza, mas a graça de Deus é abundante sobre nós, é abundante sobre a nossa vida. E essa mulher, ela triunfa pela fé e toma posse da vitória da filha. Olhamos para o versículo 29 para encerrar. Então ele disse: por causa destas palavras, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela então agora, esta sua fé, que talvez aos olhos de muito seria uma muleta, uma desculpa para ela ir embora ainda sair falando mal de Jesus. Não, ela creu, ela usou todo aquele pessimismo que apresentaram a ela como a razão de otimismo. Jesus então elogia a fé desta mulher. Lá em Mateus ela vai dizer isso, Jesus vai falar sobre isso, e ela teve o pedido atendido e a fé agora enaltecida. A fé morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades e não vê nada a não ser o seu sucesso em Deus. Temos que ser assim. A fé, ela faz nós cegarmos para a dúvida. A fé genuína nos cega para a dúvida. Não olhe nisso, não olhe para o medo, não olhe para a dúvida. A fé genuína nos deixa surdos para o desencorajamento.
tampa os ouvidos para nós não ficarmos covardes. A fé genuína nos faz valente. A fé genuína nos faz olhar para frente. E a fé genuína nos cega para a impossibilidade de não ver. A fé genuína, ela abre os nossos olhos para enxergar como Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a fé honra a Deus, a fé honra ao Senhor Jesus. Aquela mãe voltou para sua casa aliviada, encontrou sua filha libertada. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou, ela prevaleceu pela fé. E a jovem aflita não orou por si mesmo, mas a sua mãe orou por ela. A fé da filha não foi medida, mas a da sua mãe foi medida. Eu não sei por quem você está orando, eu não sei por quem você está buscando, mas se a sua fé é genuína, Deus poderá fazer infinitamente mais. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.